Oi, gente, tudo bem? Eu sou Natália Souto e esse é o meu canal. E no vídeo de hoje vamos prestar uma homenagem ao Exército Brasileiro. Afinal, hoje é 19 de abril, Dia do Exército Brasileiro. Vem comigo e vamos conhecer um pouquinho a história do Exército. Antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa nos comentários sugestões de vídeo e compartilha o link do vídeo no WhatsApp. No período colonial, o rei Dom Manuel I mandou organizar expedições militares com o objetivo de proteger os domínios portugueses recém-conquistados na América. À medida que a colonização foi avançando em Pernambuco e São Vicente, as autoridades militares nativas e bases da organização defensiva da colônia começaram a ser construídas para fazer frente às vontades e ambições dos franceses, ingleses e holandeses. As primeiras intervenções ocorridas foram a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, no século XVI, e do Maranhão, em 1615. À medida que avançou a interiorização através do amplo movimento de expansão territorial no século XVII e do início do século XVIII, as entradas e bandeiras forçaram a organização da defesa do território recém-conquistado. As forças expedicionárias de caráter eminentemente militar iniciaram a utilização da população local, particularmente de São Paulo, pelos capitães-mor, em busca de riquezas ou da escravização dos índios. A guerra contra os holandeses no século XVII, pela primeira vez, mobilizou grande efetivo no país e, particularmente, começou a haver um sentimento de defesa nacional, independentemente da influência da coroa. A primeira Batalha de Guararapes, em 19 de abril de 1648, marca o início da organização do Exército como força genuinamente brasileira, formada por brancos locais, liderados por André Vidal de Negreiros, índios, liderados por Felipe Camarão, e negros mulatos, liderados por Henrique Dias. Esta data é comemorada como o aniversário do Exército Brasileiro. Ao longo do século XVIII, o Brasil colônia teve sérios problemas de fronteira, principalmente na região sul. Naquela época, eram frequentes os choques entre luso-brasileiros e hispano-latinos, além de rebeliões com índios e negros. Na sequência do início da chamada Guerra Fantástica, o Marquês de Pombal tentou organizar de forma mais profissional o exército português, que havia sido descurado depois de um longo período de paz. Para esse fim, contrata o Conde Guilherme, militar alemão que trouxe para auxiliá-lo vários oficiais estrangeiros. Entre estes, encontrava-se o general João Henrique Bon, que logo é enviado para o Brasil com o objetivo de reorganizar as forças locais e comandá-las na defesa das fronteiras do sul. Da metrópole portuguesa, Bon leva consigo 3 regimentos de infantaria, Extremos, Moura e Bragança, que depois de combaterem nas guerras do sul, acabaram por ficar permanentemente no Brasil. Na reorganização promovida por Bon, construíram-se quartéis, casas de armas, fortificações e hospitais. A guarnição do Rio de Janeiro passou a ser centro de preparação para as tropas que demandavam o sul. O Exército Nacional ou Imperial, durante a monarquia, era dividido em 2 ramos. O de primeira linha era o exército de fato. Já o de segunda linha era formado pelas antigas milícias e ordenanças, herdadas dos tempos coloniais. Com a recusa das tropas portuguesas nas províncias da Bahia, Maranhão, Pará e Cisplatina em aderirem à independência, o imperador Dom Pedro I reorganizou as tropas à sua disposição para o conflito iminente. A maior parte dos militares sediados no país, inclusive os naturais de Portugal, permaneceram leais ao imperador, que pôde dispor de tropas, equipamento e bases para as operações de guerra. Assim, durante a Guerra da Independência, a força terrestre combateu eficazmente no norte, nordeste e no então extremo sul do Brasil, hoje Uruguai, derrotando as tropas leais a Portugal. Em 1824, o efetivo do exército de primeira linha era de 24.000 homens,
disciplinados, treinados e equipados, tão bem quanto seus equivalentes europeus. Com o término da Guerra de Independência, as Forças Armadas brasileiras já estavam efetivamente bem organizadas e equipadas. Isto ocorreu graças principalmente a Dom Pedro I, que sempre admirou e respeitou a carreira de armas. Um batalhão foi enviado a Pernambuco no final de 1824, onde debelou com sucesso a revolta da Confederação do Equador. O Império declarou guerra às Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, em 1825, por terem colaborado e financiado com a revolta separatista na província da Cisplatina. 2 anos depois, com um exército de primeira linha de 27.242 homens e de segunda linha de 95.000 homens, o Brasil não foi capaz de desferir um golpe avassalador sobre as forças argentinas e rebeldes que realizavam táticas de guerrilha. Ao término do conflito, o Império havia perdido mais de 8.000 homens, o que resultou no desprestígio da carreira militar no país. Os militares culpavam o imperador por não ter obtido equipamentos e mantimentos junto ao parlamento. Os políticos, por outro lado, responsabilizaram o monarca pelos altos custos que o conflito causou aos cofres públicos. Dom Pedro I fez o melhor que pôde, mas os políticos liberais dificultaram o quanto puderam as operações militares para que o país não obtivesse êxito na guerra. A vitória dos liberais com a abdicação de Dom Pedro I resultou na diminuição do efetivo do exército. Os liberais eram contra o exército por razões ideológicas e econômicas. Tudo o que desejavam era dispersá-lo, dissolvê-lo e deportá-lo para os confins. O objetivo era eliminar qualquer possibilidade de retorno de Dom Pedro I ao Brasil, eliminando, portanto, uma das instituições mais ligadas ao ex-imperador. Vários batalhões foram dissolvidos e outros transferidos para as províncias mais distantes. A maior parte dos soldados foi dispensada, o alistamento foi suspenso e foi proibida a promoção de qualquer oficial. Em 30 de agosto de 1831, a regência liberal reduziu o efetivo do exército para menos de 10.000 homens e pouco tempo depois para apenas 6.000. Os batalhões formados por mercenários também foram desmobilizados. Em 18 de agosto de 1831, foi criada a Guarda Nacional, com o intuito de auxiliar o reduzido exército na defesa nacional. A nova instituição substituiria as antigas milícias e ordenanças que foram extintas. A maior parte da população masculina tinha condições de fazer parte da Guarda Nacional. Mesmo alguém trabalhando como artesão ou balconista atingia o valor mínimo exigido. Até mesmo ingênuos, filhos livres de pais escravos ou libertos, poderiam se tornar nacionais. Seus membros não eram remunerados e deveriam arcar por si só com os gastos relacionados a uniformes e equipamentos, com a exceção dos armamentos que eram fornecidos pelo Estado. Os nacionais, entretanto, eram uma força com pouca ou nenhuma instrução militar, completamente inadequada para as batalhas modernas da época. Não havia tropas permanentes e nem sequer fortes para se alojarem. Em tempos de guerra, a Guarda Nacional era incorporada à tropa de primeira linha. Era, para todos os efeitos, uma força reserva do exército imperial, embora na prática fosse dependente das vontades de seus comandantes regionais, grandes latifundiários e proprietários de escravos, os chamados coronéis. O resultado da desmobilização do exército e da opção por uma força armada sem preparo militar algum logo se fez sentir, se constituindo num dos vários motivos do governo central do Rio de Janeiro ser incapaz de sufocar de pronto as diversas rebeliões, muitas de caráter republicano e anti-escravista, que ocorreram pelo país durante o período regencial. Destas, se destacam a balaiada, a cabanada, a cabanagem, a Guerra dos Farrapos, o Levante Malê
e é sabe nada. A eleição do conservador Pedro de Araújo Lima para o cargo de regente em 1837 mudou a situação completamente. O Partido Conservador restaurou o exército, reorganizando-o e reequiparando-o. Aumentou o seu efetivo para 18.000 homens. O exército imperial angariou seguidas vitórias, aniquilando as revoltas provinciais. No começo da década de 1840, uma nova reestruturação no exército tornou-o mais coeso e combativo. Uma nova reforma, o Decreto número 585, ocorrida em 6 de setembro de 1850, melhorou consideravelmente a qualidade dos oficiais do exército imperial. A progressão na carreira militar a partir de então ocorreria através da antiguidade, mérito e currículo acadêmico, além de preferência pelos militares que tivessem concluído a escola militar. A Guarda Nacional foi reformada em setembro de 1851 e ficaria a partir de então subordinada não mais aos juízes de paz, eleitos localmente, mas diretamente ao ministro da Justiça. O Exército Imperial tinha, em 1851, mais de 37.000 homens e participou da Guerra do Prata, onde derrotou a Confederação Argentina com a colaboração de tropas uruguaias e rebeldes argentinos. A deflagração da Guerra do Uruguai, seguida pela Guerra do Paraguai, revelou o completo abandono que o Exército Imperial passou desde 1852. Não havia equipamento, munição, fardamento ou meios de transporte. Com apenas 18.000 homens em 1864, foi necessário buscar uma força-reserva para colaborar com o esforço de guerra. A Guarda Nacional era composta por 200.000 homens em 1864. Apesar dos números impressionantes, a falta de treinamento e equipamento, além da grande resistência da maior parte dos nacionais para serem enviados ao teatro de operações, anulou consideravelmente o potencial bélico da instituição. A partir de então, a Guarda Nacional foi progressivamente sendo posta de lado em favor do Exército. Criou-se então, em 7 de janeiro de 1865, o Corpo dos Voluntários da Pátria, que recebeu os brasileiros que se alistaram espontaneamente e, mais tarde, os recrutados. A nomeação do Marquês de Caxias como comandante das tropas brasileiras em operação no Paraguai, em meados de 1866, revolucionou completamente o exército imperial. Dos 18.000 homens no país inimigo, em 1865, o exército passou a ter 67.365 em 1866 e 71.039 em 1867. Já em 1869, esse número chegou a 82.271 homens. Caxias reorganizou as tropas que receberam uniformes, bagagens e equipamentos tão bons quanto os do exército prussiano. O serviço de saúde prestado às Forças Armadas tinha qualidade próxima ao que existiu na Guerra de Secessão dos Estados Unidos e superior ao da Guerra da Crimeia. O conflito armado durou mais de 5 anos e custou a vida de 50.000 brasileiros, mas o Império saiu vitorioso e manteve sua supremacia sobre a América Latina. Foram mobilizados 154.996 homens para o exército imperial durante toda a guerra, divididos da seguinte maneira: 10.025 militares do exército que estavam no Uruguai em 1864, 2.047 que se encontravam na província do Mato Grosso, 55.985 voluntários da pátria, 60.009 guardas nacionais e 8.570 escravos libertos, e outros 18.000 guardas nacionais que permaneceram em território nacional para defendê-lo. A Guarda Nacional teve o seu papel restringido em 1873, ao ser impossibilitada de atuar como força policial, e a partir de então, efetivamente como uma força reserva do Exército.
Sua dissolução definitiva, contudo, viria a ocorrer somente em 1918. A partir da década de 1880, surgiu uma nova geração de militares, turbulentos e indisciplinados. Os antigos militares monarquistas, como Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, Polidoro da Fonseca Quintanilha Jordão, o Visconde de Santa Teresa, Antônio de Sampaio, Manuel Marques de Souza, o Conde de Porto Alegre, e Manuel Luiz Osório, o Marquês de Herval, haviam falecido. Num exército com um efetivo de somente 13.000 homens, 7.526 haviam sido presos em 1884. Os cadetes aprendiam o positivismo na escola militar e ignoravam por completo qualquer instrução militar. Um jornalista que fez críticas ao comportamento dos militares foi assassinado por oficiais do exército à luz do dia em uma rua movimentada em 1882. Em 15 de novembro de 1889, a monarquia foi derrubada por tropas do exército lideradas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que se tornou o líder da primeira ditadura brasileira. Um dos líderes dos militares revoltosos, Marechal Câmara, Visconde de Pelotas, afirmou que cerca de 20% do efetivo do exército imperial apoiou o golpe de Estado. Nos dias seguintes, diversos batalhões do exército espalhados pelas províncias do país participaram de confrontos armados com o intuito de impedir o golpe. Um exemplo foi o do 25º Batalhão de Infantaria, que se encontrava em Desterro, atual Florianópolis, e atacou o Clube Republicano em 17 de novembro de 1889. Um mês depois, em 18 de dezembro, no Rio de Janeiro, foi a vez do 2º Regimento de Artilharia. Militares monarquistas participaram da Revolução Federalista, ocorrida em 1893, com o intuito de restaurar o Império. Os que não faleceram nas batalhas foram presos, deportados ou fuzilados. Após o golpe de Estado que instaurou a forma de governo republicana, foi-se prometido aos militares aumento de salário, também a instituição da reforma compulsória, a alteração dos planos de organização do Exército, a reforma do ensino militar e a regulamentação de promoções visando aperfeiçoar a instituição. Entretanto, a reorganização do Exército limitou-se a aumentar o número de batalhões e regimentos, sem que fosse modificada a quantidade de militares. As promoções que foram concedidas pelo novo governo desrespeitaram a hierarquia, antiguidade e competência, tendo-se como critério apenas interesses políticos. Foram extinguidos 3 arsenais de guerra. A fábrica de pólvora foi arruinada. Não houve a criação de oficia para armamentos modernos e os armamentos comprados, em geral, eram completamente ultrapassados. Os gastos com o exército em 1889 atingiram um montante de 1.650.000 libras, enquanto mais de 10 anos depois, o valor gasto na manutenção da instituição era apenas 1/3 deste valor. Apenas nos 5 primeiros anos da República, a inflação corroera a moeda nacional, atingindo uma média de 50% ao ano, o que revela a grave situação da Força Armada neste período, que deveria se manter com menos recursos que no período imperial. Ancorado na filosofia positivista durante os anos de 1889 a 1894, ocorreu o primeiro período na história brasileira no qual o Exército dirigiu o país, tentando impor suas diretrizes políticas e projetos de desenvolvimento nacional ao restante da sociedade. A instabilidade gerada pelo entrelaçamento da crise sucessória que desaguou na revolta da Armada, agravada por uma grave crise econômica, abortou esta primeira tentativa de reger o país sem oposição. O Marechal Hermes da Fonseca, ao assumir a pasta da guerra em 1906, deu vigoroso impulso à reforma da estrutura militar do país. Estabeleceu o serviço militar obrigatório, por sorteio, e reorganizou o exército em bases modernas, reequipando-o. A lei do sorteio teve muitos protestos, porém, foi efetivamente aplicada em 1916, após a Guerra do Contestado, pela contingência da entrada do país na Primeira Guerra Mundial.
devido ao afundamento de navios mercantes brasileiros na costa europeia por submarinos alemães. Durante o primeiro semestre de 1917, o Brasil declarou guerra aos impérios centrais em 26 de outubro daquele ano. O exército brasileiro participou do conflito no envio de um grupo de oficiais e sargentos para o fronte ocidental, que foram incorporados a unidades do exército francês. Um terço dos oficiais enviados foi promovido por atos de bravura em ação. Dentre esses se encontrava o então tenente José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, que, atuando no 4º Regimento de Dragões, foi condecorado por franceses e belgas, sendo promovido a capitão e comandante de esquadrão por sua atuação à frente de seus comandados. Durante a década de 1920, a história do Exército Brasileiro foi marcada pelo movimento tenentista, uma série de rebeliões mal sucedidas ocorridas entre 1922 e 1927. Levadas a cabo por jovens oficiais de baixa e média patente, descontentes com a situação político-social do país. Situação essa que levaria a maioria da oficialidade e tropa a apoiar o bem-sucedido movimento de 1930. Entre 1930 e 1950, o Exército Brasileiro voltou a reger o país de forma direta, até 45, através da figura de Getúlio Vargas, neutralizando a oposição civil e derrotando as militares em 1932, 35 e 38, depois, entre 46 e 50, através do general Dutra. Durante o primeiro período de Vargas, o Estado Novo transferiu em 1938 para o Ministro da Guerra as funções efetivas de comando, passando o Estado-Maior a órgão assessor, sem as prerrogativas e responsabilidades deferidas pela legislação anterior. Durante este período, também se deu a mudança da Escola de Formação de Oficiais do Exército, da Academia Militar do Realengo, para a das Agulhas Negras. Com a declaração de guerra ao nazismo em 1942, acabou por se constituir, por imposição da política internacional, o alinhamento do Brasil aos Estados Unidos, através da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. O país colaborou no esforço de guerra aliado, enviando para o Teatro de Operações da Itália a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, cuja organização e treinamento obedeciam aos padrões de grandes unidades norte-americanas. Em 1944, o país enviou para o Teatro de Operações Europeu uma força expedicionária sob o comando do general Mascarenhas de Moraes. Designada para operar na Itália durante o tempo em que esteve em combate, junto ao 5º Exército dos Estados Unidos da América, a divisão brasileira sofreu cerca de 450 mortes em combate, 2.000 mortes devido a ferimentos de combate e mais de 12.000 baixas de campanha, tendo assim, dos 25.000 homens enviados, mais de 22.000 participando das ações. Antes que o conflito terminasse, havia feito mais de 15.000 prisioneiros de guerra e capturado 2 divisões inimigas, uma alemã e uma italiana. Durante o conflito, o exército entrou em processo de assimilação da doutrina militar norte-americana, mais moderna que a francesa. Apesar do treinamento militar deficiente e da falta de apoio e material por parte do então governo brasileiro, na Itália, abastecida e treinada pelos padrões americanos, a FEB cumpriu as missões a ela designadas pelo Comando Aliado, combatendo tropas experientes, calejadas por anos de campanha, tendo ao final contribuído para a rápida rendição das tropas alemãs na Itália. O período de poder exercido pelo exército a partir de 1930 se dividiu em 2 partes. A primeira, que durou 15 anos, teve à frente Getúlio Vargas. Os eventos que levaram à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a pressão da sociedade civil pela redemocratização do país levaram os militares a afastar Getúlio logo após o conflito. Na eleição que se seguiu, iniciou-se a parte final deste período, quando o candidato do Exército, o general Dutra, venceu o candidato da Aeronáutica, o brigadeiro Eduardo Gomes. Quando Vargas sucedeu a Dutra, o Exército se manteve relativamente neutro na política,
até a crise que levou ao suicídio de Vargas. Em novembro de 1955, o general Lott liderou movimentação militar que garantiu posse ao presidente e vice-presidente eleitos nas eleições do mês anterior, Juscelino Kubitschek e João Goulart. No entanto, com as novas crises geradas após a renúncia de Jânio Quadros e a inabilidade do que o sucederam em geri-las, o exército passou primeiro a considerar e depois a trabalhar para concretizar a hipótese de voltar a administrar o país sem oposição. Com os eventos de março de 1964, iniciou-se o último período no qual o exército regeu o país. Entre 1964 e 1974, a chamada linha dura do exército extinguiu pouco a pouco as garantias democráticas, além de proibir eleições para cargos executivos estaduais, nacional e em municípios importantes. No auge da chamada Guerra Fria, com a oposição formal anulada, militantes da esquerda recorreram à guerrilha. O período de maior repressão política ocorreu durante o período Médici, conhecido como Anos de Chumbo, no qual a oposição armada foi derrotada. O descontentamento de parte da população, causado pelo desgaste natural de anos de poder ditatorial, somado à primeira crise do petróleo em 1973, se refletiu na derrota do Partido do Exército nas grandes capitais e principais estados nas eleições para o Senado em 1974. A crise de credibilidade gerada pelos assassinatos do jornalista Vladimir e do sindicalista Manuel Fiel Filho, entre outros, numa época em que a oposição armada já se encontrava há muito eliminada. Mas a pressão por democracia exercida pelo presidente americano Jimmy Carter deram à ala moderada do exército, liderada pelos generais Geisel e Golbery, mais força para vencer a resistência da ala dura em relação a um processo de abertura, ainda que lento e gradual. A segunda onda de greves operárias na região do Grande ABC, somada à segunda crise do petróleo, coincidiram com a promulgação da Lei da Anistia em 1979. Lei esta que proporcionou o retorno dos exilados, atendendo a anseios da população. Com o início da década de 1980, o descontentamento popular, agravado pelos efeitos da hiperinflação e da crise da dívida externa, só aumentaram as demandas pela volta do Brasil à democracia. Demandas estas que chegaram ao ápice entre 1983 e 84. Assim, pouco a pouco, o exército se viu forçado ao retorno à caserna. Com a promulgação da Constituição de 1988, o Exército e as demais Forças Armadas se afastaram do núcleo político brasileiro, voltando-se para suas missões constitucionais. Com o novo cenário internacional após o fim da bipolaridade Estados Unidos-União Soviética, o Exército foi chamado a respaldar a política externa brasileira, passando a atuar em diversas missões de paz patrocinadas pela ONU, tais como em Angola, Moçambique e Timor-Leste, além de enviar diversos observadores militares para várias regiões do mundo em conflito. No ano de 2004, o Exército passou a comandar as forças de paz que se encontravam no Haiti. Em novembro de 2010, a pedido do governador do estado do Rio de Janeiro, foram enviados cerca de 800 soldados da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército para participar da operação que terminou com a invasão do conjunto de favelas do Alemão. As tropas chegaram no entorno do morro com cerca de 60 veículos por volta das 15 horas do dia 26, com a missão específica de cercar e isolar a área que seria invadida pela polícia. Hoje, o Exército Brasileiro age em medidas contra o coronavírus. Realizou a Operação Acolhida, que visa acolher os venezuelanos que fugiram do seu país em meio a uma crise política e financeira, e muitas outras ações que traremos aqui no canal para mostrar o Exército de ontem, o de hoje e o de amanhã. Um exército que faz o trabalho pesado com o braço forte,
mas que também ajuda quem precisa com a mão amiga. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. He's a stranger